Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eita glória! A minha fé não está firmada nas coisas que Ele pode fazer. A gente tem que ter a fé firmada no Pai, sabendo que nem tudo vai dar certo, porque não é a nossa vontade, é a vontade do Senhor que prevalece em nossa vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Só precisamos crer e confiar no agir de Deus em nossa vida. Eita glória! Deus é Pai, irmãos. Ele sabe o que é melhor para eu e você. Muitas das vezes nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito, mas a gente tem que confiar no agir de Deus em nossa vida. Você fala que entregou o controle do seu barco na mão de Deus, e quando os teus projetos não dão certo, você desanima, entristece o seu coração, começa a acreditar que Deus te abandonou. Como pode isso? Eu e você temos que entender que por mais que a gente tenha feito grandes esforços,
Por mais que a gente tenha corrido atrás, por mais que a gente tenha lutado, a gente tem que entender que de repente essa não é a vontade de Deus para a nossa vida. Porque Ele sabe o que vai acontecer conosco daqui a 10 anos, daqui a 30 anos. E muitas das vezes a gente traça nossos objetivos, a gente traça as metas, a gente corre atrás. E quando chega o momento de realizar, nada dá certo. E aí a gente fica frustrado, a gente fica desanimado, a gente chora, a gente vê os inimigos comemorando, dizendo aí, cadê o Deus que ela disse que servia? Cadê o Deus que ele disse que servia? Mas o que Deus quer é testar a tua fé e a minha. Assim como ele provou a fé de Jó, ele prova a minha fé e a tua. Eu e você não podemos duvidar que Deus está no controle do nosso barco. Ele sabe o que é melhor para a gente. A gente é que fica achando que Deus esquece de um filho. Mas Deus fala que pode um pai e uma mãe esquecer de um filho, mas Ele nunca esquece de um filho. E eu e você temos que manter a nossa fé, sabendo que Deus, Ele sabe de tudo, Ele sabe de todas as coisas. A gente precisa só obedecer. E é sobre a obediência que eu venho falar hoje para cada um de vocês. É sobre a obediência ou a falta de obediência que muitas das vezes faz com que o mal venha sobre a nossa vida. Muitas das vezes a gente não quer obedecer à ordem de Deus, queremos fazer as coisas do nosso jeito e quando dá errado a gente tem uma tendência a culpar o Pai. Ouça a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, no capítulo 6, onde fala sobre Jerusalém, e ela será sitiada. E aqui a palavra vem a ordem de Deus, falando para o povo: fuge, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém, tocai a trombeta em Tecoa, e levantai o facho sobre Bet-Raquém, porque do lado do norte surge um grande mal, uma grande calamidade. A formosa e delicada, a filha de Sião, eu deixarei em ruínas. Contra ela virão pastores com os seus rebanhos, levantarão suas tendas em redor, e cada um apacentará no seu devido lugar. Aqui a gente consegue compreender que Deus envia uma ordem para o povo, para que o povo fuja de Jerusalém, porque a ordem de Deus, a permissão de Deus é para que Jerusalém seja sitiada. Ali vem a ordem onde o povo precisa obedecer para que eles sobrevivam. Mas aquele povo se rebelou contra Deus e decidiram não obedecer à ordem de Deus. Decidiram fazer aquilo que eles achavam que era a vontade e o querer deles, e não a vontade e o querer do Pai. Como eu disse para vocês, Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para nós. E tem momento na nossa vida que precisamos abandonar aquilo que a gente acredita ser o melhor para a nossa vida. A gente sabe que nem tudo que é o melhor para a nossa vida é a vontade de Deus, é o querer do Pai. Muitas das vezes nós temos que buscar fazer aquilo que Deus nos ordena, sem pensar duas vezes, sem olhar para trás, sem duvidar
que Deus sabe o que é melhor para nós. E quando nós fazemos aquilo que Deus nos ordenou, tudo dá certo. Até a nossa vida é livre do mal quando obedecemos a Deus. Irmãos, essa palavra a respeito da ordem de Deus para o povo em Jerusalém, para que eles fugissem, era justamente porque vinha uma destruição sobre Jerusalém. Viria um período onde aquelas pessoas iam lamentar e iriam chorar de dor e de aflição. Mas Deus mandou o aviso antes e eles não quiseram dar ouvidos. Nos dias de hoje não é diferente. A gente tem visto pessoas desobedecendo a voz do Senhor. Nós estamos ouvindo falar de profetas que falam aquilo que vem do seu coração, a sua vontade e não a vontade de Deus, e Ele revela nessa palavra. Nós temos que falar a verdade mesmo que as pessoas não queiram ouvir. Um dia uma mulher chegou para mim e me perguntou: Regiane, por que será que na minha vida tudo tem dado errado? O que Deus revela para você ao meu respeito? E eu fui para casa, pedi a palavra ao Senhor, orei, e Deus me mostrou que aquela mulher tinha a vida atribulada, que nada na vida dela dava certo, porque ela estava sendo amante de um homem, estava destruindo uma família. E quando foi no outro dia, ela falou: você orou ao seu Deus? Eu falei: orei. Você pediu uma palavra para ele? Eu falei: pedi. E o que Deus mostrou? Deus mostrou que é para você abandonar as práticas pecaminosas, sair da vida deste homem, porque este homem não te pertence. O homem que você está envolvida é um homem casado, e Deus, ele não destrói uma família para construir outra. Você precisa buscar aquilo que Deus tem preparado para você, e pode ter certeza que é o melhor. Irmãos, o semblante desta mulher mudou. Ela ficou de uma maneira que eu acredito que ela pensou que eu fui investigar a vida dela para saber o que ela estava fazendo, porque ela pensava que não era possível Deus mostrar o que aquelas pessoas estavam fazendo de errado. E ela começou a se levantar para tentar me prejudicar de tudo quanto era forma, de tudo quanto era maneira. Mas um servo que é temente e obediente a Deus e fala a verdade, por mais que ele seja perseguido, por mais que ele seja caluniado, por mais que ele seja difamado, Deus vai sempre proteger. Deus vai sempre livrar, vai sempre cuidar. Aquela mulher, eu acredito que ela se arrependeu de ter me pedido para consultar a Deus sobre os projetos dele para a vida dela. O que ela queria ouvir era só coisas boas, e jamais que o segredo que ela tanto escondia fosse revelado. E eu não podia entregar para aquela mulher uma mentira para agradar a ela. Eu tinha que falar a verdade, o que Deus me mostrou. Eu não podia agir com falsidade. Ela pode me odiar até hoje pela mensagem que eu entreguei, mas era a verdade. E muitas pessoas não querem ouvir a verdade. Elas querem viver do jeito delas, fazendo aquilo que desagrada ao Senhor. A vida está toda errada,
Mas quando a verdade vem à tona, eles se tornam rebeldes contra Deus e contra nós. E aquela mulher, ela começou a tentar envenenar as pessoas que estavam à minha volta para pensar mal ao meu respeito. Ela começou a me caluniar, ela começou a querer descobrir o que tinha de errado para tentar sujar o meu nome. Mas uma coisa eu aprendi, Deus fala assim, que nós temos que fazer o que é certo. A nossa vida tem que ser exemplo. Então entenda uma coisa, a minha vida e a tua tem que ser exemplo. Porque quando a gente prega a verdade, essas pessoas, elas não vão gostar da verdade. E elas irão se levantar contra nós. E temos que estar preparados para aguentar a maldade, a falsidade, a traição, a calúnia e a difamação, que foi o que veio sobre mim. Mas quem me protegeu? Quem me protege? É Deus. Ele sabe que eu não falei mentira. Ele sabe que eu falei a verdade. Aquela mulher também sabe que eu falei a verdade. Mas ela não gostou. Ela ficou revoltada. E ela começou a inventar tantas calúnias sobre o meu respeito que ela chegou a dizer que eu estava louca. E eu olhava assim para a cara dela, ela falando mal de mim para as pessoas, e eu sorria e acenava, dizendo: Deus sabe quem eu sou. E eu sei porque você está com raiva de mim. Porque você está vivendo em pecado, não quer abandonar as práticas erradas, e por conta disso está denegrindo a minha imagem, pensando que o que eu sei ao teu respeito eu vou contar para alguém, para me defender. Pelo contrário, eu só mostrei para você a verdade para que você se consertasse e fizesse aquilo que é certo, que agrada a Deus, para que Deus viesse e venha abençoar a tua vida, a tua história. Mas quando uma pessoa duvida que eu e você somos servos de Deus, eles vão tentar, de alguma forma, buscar algo em nós, segundo eles, para nos desmascarar, que era o que aquela mulher queria fazer comigo. Ela pensou que quando ela pedisse uma palavra, eu iria dizer para ela que Deus ia abençoar ela, que Deus ia dar carro, ia dar chave de apartamento para ela, que Deus iria dar um emprego bom, mas jamais que eu iria tocar na ferida dela, porque ela achava que eu ia dar tapinha nas costas. Mas é o que eu e você, que somos servos de Deus, não podemos fazer: enganar as pessoas, mentir quando Deus está falando que se eles não se consertarem, eles podem descer até a sepultura. Não temos que ter medo. A Regiane, mas essas pessoas depois irão se levantar contra mim. Pior é cair nas mãos de Deus, porque Deus fala que na mão de Satanás ele livra, na mão do homem ele livra, e horrenda é a coisa cair na mão dele. Eu entreguei a verdade para aquela mulher, porque ela estava me desafiando, achando que eu iria mentir para ela, para agradar ela, dar tapinha nas costas, passar a mão na cabeça. Mas o que Deus me mostrou é que a vida dela estava errada, porque ela estava vivendo em pecado. Por que eu vou dizer: olha, não, continue fazendo o que você está fazendo, que está tudo certo e Deus vai te abençoar, sendo que não era verdade? A gente não pode fazer isso. E tem pessoas nos dias de hoje mentindo, enganando seus irmãos, quando Deus está mandando pregar a verdade, falar a verdade, entregar a verdade, e por medo, por querer agradar, por querer ser amigos, amiguinhos, não falam a verdade. Nem vem que não tem. Não tem dessa de passar a mão na cabeça de pessoas que estão vivendo erroneamente, porque eu quero ser amigos, amigas deles. A gente não pode viver dessa forma. A verdade dói e tem que vir à tona, sim,
para que as pessoas tenham consciência e se conserte e saiba que Deus tem 7 olhos voltados para a terra. Deus sabe tudo que nós estamos fazendo, de certo e de errado, e que nós não vamos colher fruto daquilo que a gente não plantou. Se a gente plantar o mal, a gente vai sim colher o mal. Mas se a gente plantar o bem, nós vamos colher o bem. Não adianta eu me levantar contra as pessoas para fazer o mal e achar que Deus vai dar tapinha nas minhas costas, porque Deus não tem o justo por culpado e nem tem o culpado por justo. Aquilo que a gente plantar, a gente vai colher, querendo ou não. Se for coisa boa, lá na frente a gente vai colher coisa boa. Se for coisa ruim, nós vamos colher o peso da mão de Deus, porque Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. Deus fará justiça na minha vida e na vida de todas as pessoas dessa terra. Não tem como nos escondermos dos olhos do Pai. Eu não posso emprestar meus ouvidos para Satanás, para fazer o mal contra os meus irmãos sem conhecê-los, sem saber quem eles são, sem saber da intimidade deles com Deus, e depois achar que vai ficar por isso mesmo, porque não fica. A gente precisa vigiar. Deus tem me mostrado pessoas que, para segurar homens, têm feito obras malignas. Onde que isso vai dar certo, gente? Quando que deu certo? Regiane, mas por um tempo a pessoa vai viver ali alegre, feliz. Diz que é só depois de 7 anos que é desfeito. Então a pessoa tem 7 anos para aproveitar. Então ela vai investir pesado para viver esses 7 anos. E depois dos 7 anos? Viver uma tribulação. Tudo dá errado. É só renovar. Está repreendido no nome do Senhor Jesus. O meu renovo será a minha aliança com o Pai. Eu não quero nada que Satanás ofereça, porque é a minha alma que vai estar sendo condenada. Tudo neste mundo é passageiro. Nada vai durar para sempre. Nem nós vamos durar para sempre. Então que a nossa vida seja debaixo de obediência ao Senhor, sem fazer o mal para ninguém, sem desejar o mal, plantando boas sementes para que a gente venha colher bons frutos. Que Deus venha nos dar sabedoria, que a gente venha ter consciência das palavras do Senhor, que a gente não venha ter uma revolta contra os profetas que nos entregam a verdade, mas que a gente venha ter discernimento, que a gente venha ter sabedoria para compreender a vontade e o querer de Deus, porque Ele sim sabe o que é melhor para nós. Aqui no versículo 19, a palavra do Senhor mostra para eu e você o que nós temos que fazer para que as promessas dele se cumpram na nossa vida. E assim diz o Senhor no versículo 19 do livro de Jeremias, no capítulo 6. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei, para que, pois, me venha o incenso de Sabá e a melhor cana aromática da terra longínquas. Os vossos holocaustos não me são aprazíveis, e os vossos sacrifícios não me agradam. Portanto, assim diz o Senhor: eis que ponho tropeços a este povo. Neles cairão pais e filhos juntamente. O vizinho e o seu companheiro perecerão. Aqui o que Deus está mostrando é que se nós não dermos ouvidos à voz dele,
ele não vai aceitar o louvor, ele não vai aceitar a adoração, ele não vai aceitar o sacrifício, ele não vai aceitar as ofertas, ele não vai receber nada. Porque de nada adianta desobedecermos ao Senhor e ficarmos vivendo uma hipocrisia, fingindo que estamos fazendo a vontade e o querer dele, sendo que aquilo que ele nos ordena fazer, nós não estamos fazendo. Então eu e você temos que estar atentos, dando ouvido à voz do Senhor, porque tem promessas de Deus para a nossa vida, se nós formos obedientes. Mas se não formos, não esperemos de Deus misericórdia, porque Deus, Ele sabe quem nós somos e quem está vivendo em obediência, quem está fazendo o que é certo, quem está entregando a mensagem dele com verdade. Então eu e você precisamos vigiar, porque no versículo 26 fala assim: ó filha do meu povo, cinge-te de cicílio e revolve-te na cinza, pranteia como por filho único, pranto de amarguras, porque de súbito virá o destruidor sobre nós. É forte, mas o mal virá por causa da desobediência, por causa da rebeldia, por causa da maldade, por causa da crueldade. O povo não tem dado ouvido à voz do Senhor. E quando a gente entrega a mensagem de Deus, eles querem nos induzir a fazer o que é errado, como se fosse certo. Irmãos, esses dias eu tive o desprazer de contemplar uma pessoa rindo porque algo não deu certo na minha vida. E ali aquele sorriso me mostrou como que o coração do ser humano anda cheio de maldade. Como o coração do ser humano não está quebrantado diante do Senhor. E eu olhei e falei: o que essa pessoa não sabe é que a promessa de Deus na minha vida não é para que eu saia, mas sim que eu permaneça. Quem insistiu em querer uma mudança, quem insistiu em não querer estar perto de pessoas tóxicas, fui eu. Mas essa nunca foi a vontade de Deus. É o contrário. Deus quer que eu leve a palavra para os rebeldes, para que eles entendam que agindo Deus, quem impedirá? Ninguém impedirá as bênçãos de Deus de chegar na minha vida e na tua. Porém, será no tempo certo, na hora certa, no momento certo em que Deus determinar. Quando eu e você conseguir entender que não é a nossa vontade, mas a vontade do Pai, que será feita em nossa vida, aí tudo dará certo. Mas não caia na tentação, porque o que o inimigo quer colocar é desânimo, é tristeza, é fazer a gente seguir os caminhos errados, dizendo que é o certo. Mas nós temos que dar ouvido à voz do Senhor, temos que obedecer a Ele. E Ele vai mudar o nosso cativeiro, Ele vai mudar a nossa história. Pode parecer difícil, mas para Deus nada é impossível. Aqui no versículo 27 ao 30, Deus fala assim: qual
acrisolador te estabeleci entre o meu povo. Qual fortaleza para que venhas a acontecer o seu caminho e os examines. Todos eles são os mais rebeldes e andam espalhando calúnias. São bronze e ferro, são todos corruptores. O fole fubá, o fole bufa, só chumbo ressalta do seu fogo. Em vão continua o depurador, porque os iníquos não são separados. Prata de refúgio lhe chamarão, porque o Senhor os refugou. Muitos vão dizer, vão ver e vão compreender que esse povo o Senhor abominou. Que esse povo que desobedeceu a voz de Deus, que decidiram se rebelar, foram abandonados pelo Senhor por causa da rebeldia. Por isso que eu e você, nós não podemos desobedecer ao Pai, para que o mal não venha sobre a nossa vida. Porque a partir do momento que nós firmamos uma aliança com Deus, temos que seguir firme no propósito, dar ouvido à voz do Senhor, seguir a sua vontade e o seu querer, para que tudo dê certo em nossa vida e para que as promessas de Deus se cumpram através da obediência, através da entrega por completo da nossa alma ao Senhor. Porque se eu viver da melhor maneira nessa terra, pode ter certeza que a minha alma terá destino certo. Mas para isso temos que viver debaixo da obediência, dando ouvido à palavra do Senhor, para que Deus venha nos abençoar. Não só ontem, como hoje, amanhã e sempre. Senhor, meu Deus, amado e querido Pai, abençoa os teus filhos, abençoe o teu povo. Coloca na mente dos teus filhos que eles precisam obedecer ao Senhor, fazer a tua vontade e o teu querer, para que os teus projetos se concretizem na vida deles. Para que o Senhor venha multiplicar as bênçãos, venha proteger, venha dar libertação, para que o Senhor venha curar os teus filhos, para que o Senhor venha lançar o mal por terra, que os teus filhos venham se arrepender dos seus pecados e venham fazer aquilo que te agrada, para que o Senhor entre com providência na vida deles, fazendo o mal bater de retirada. Nos dê, Pai, discernimento e sabedoria. Nos ensine a confiar em Ti, a fazer a Tua vontade e não olhar para trás, não pensar em desistir, mas seguir a Tua verdade, porque o Senhor nos diz que precisamos conhecer a verdade, que é a verdade que vai nos libertar. Então que a gente não venha ficar revoltados, nem chateados em ouvir a verdade, porque é essa verdade que vai nos livrar do caminho da perdição. É essa verdade que vai transformar a nossa vida. É essa verdade que vai nos livrar do mal. É essa verdade que vai trazer o refrigério, que vai trazer a limpeza espiritual para a nossa vida e para a nossa história. Abençoe o teu povo. Muda o cativeiro dos teus filhos, fazendo eles te buscar em espírito e em verdade. Faça os teus profetas levarem a verdade e não falar aquilo que agrada ao povo, mas falar aquilo que agrada ao Senhor. Porque é ao Senhor
que sabe o que é melhor para nós. Então que o Senhor venha nos abençoar, venha nos proteger, venha nos dar livramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Ontem, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.